Para tudo aí. Agora tem que sentar, porque eu quero... Depois do palavrão da minha esposa, eu vou dar uma palavrinha para vocês. Você arrebentou. Glória a Jesus, a glória é dele. Ela sabe, por isso que eu estou falando para ela. Tem coisa que você não pode falar para pessoas que não estão preparadas para ouvir. Aí você não deve falar. Mas eu conheço a minha esposa e sei que ela está preparada para ouvir isso. Porque a pessoa, depois que atinge o que foi pregado aqui, uma certa maturidade, ele falou da maturidade cristã, mas da maturidade da vida, elogio não incha. E crítica não bota você para baixo. Uma vez um colega me perguntou: rapaz, como é que tu consegue ler o que esse pessoal fala de você no Facebook? Eu falei: pergunta para minha esposa, que de vez em quando eu estou no meu escritório, eu dou uma gargalhada alta, a Elisete diz: que é isso, Silas? É um panaca que escreveu uma bobagem aqui, eu estou rindo. Não é nada, Deus me preparou para esse negócio. Pode falar mal, mete o pau, não estou nem aí. Então, cuidado, se você não está preparado para isso, não entre nisso. Certo? Ah, eu vou me expor. Vai? Se prepare. Porque toda vez que você se expõe, tem a teu favor e contra você. Se não quer receber crítica, se esconda. Não quer crítica? Se esconda. Não bota a cara para fora. Essa que é a verdade. Senta aí, filho. Se acomoda aí. Isso. Maravilha? Todo mundo? Acomodado? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou trazer uma palavra para você sobre verdade que os líderes precisam saber. Mas se eu colocasse verdades que os líderes precisam se lembrar, eu garanto que ia caber tranquilamente, porque grande parte do que eu vou falar, vocês sabem. Então eu vou usar a pedagogia de Paulo, que lá em Filipenses 3:1 diz: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Né? Pedagógica repetição. Então, grande parte do que eu vou falar aqui você sabe. Alguma coisinha pode ser que um subtópico ou um tópico você está ouvindo pela primeira vez, não acredito que hoje tem muita informação, mas de uma maneira diferente. À medida que eu for citando, talvez tenha uma palavra ou uma letra que vai sair nas 3 telas, ok, senhores? Eu quero nas 3 telas. Tudo que eu for falar, nas 3 telinhas, tá certo? Pode ser que uma palavra ou outra, mas o sentido não vai perder, porque a comunicação é assim, uma coisa já está escrita e outra coisa eu falando aqui para vocês. Aí pode ter uma palavra diferente, mas o sentido será o mesmo. Então eu quero falar algumas verdades, baseado em 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Então eu quero trazer aqui algumas verdades que os líderes precisam conhecer ou se lembrar dessas verdades, ok? E à medida que eu for falando, vai saindo simultaneamente nas telas que eu estou falando, alguém pode perder uma palavra, e sai simultaneamente nessas telas aqui, tá bom? A primeira verdade que eu quero falar para vocês é o seguinte: Deus não dirige a sua igreja como um negócio, mas como uma família. Se você é pastor e está aqui pensando que a igreja é uma empresa, se prepare para quebrar a cara. Porque Deus não dirige a sua igreja como se fosse um negócio, muito menos um quartel, mas como uma família. Quando Jesus ensina a orar em Mateus 6:9, vocês vão orar assim: Pai nosso, que está nos céus. Né? Jesus está dando já uma ideia de família. 2 Coríntios, um outro texto, capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra, né? E Deus dizendo: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Depois Paulo, fazendo aquela analogia do casamento, e Jesus e a igreja em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, lá no 32 ele encerra dizendo: olha, grande é esse mistério, mas eu estou falando da igreja, do casamento de Cristo com a igreja, ideia de família.
Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos, alegremo-nos, demos-lhes glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, porque a sua esposa já está pronta. Família. Então, Deus trata a igreja como família. Eu não vou dizer tudo logo, porque eu tenho alguns tópicos. Quando você fala de família, você fala família. Você está falando de comunhão. Você está falando de unidade. Você está falando de convivência. Você está falando de disciplina. Você está falando de papéis sociais. Você está falando de autoridade. Cuidado. Quando você está falando, quando eu coloquei ali que família é papéis sociais, porque os membros da família nuclear, pelo menos, têm 2 papéis sociais, no mínimo. Você é pai, mas você é esposa. Você é filho, mas é irmão. Então, senhores líderes, sejam pastores, ou quem lidera departamento, você pode ter o papel social na igreja de pastor ou de um líder de departamento, mas você não deixou de ser servo de Cristo. Você não deixou de ser irmão. Você não deixou absolutamente de ser discípulo. Porque muitos líderes que desempenham esse papel social de pastor, ele pensa que só tem esse. E aí você vai cometer um gafe e um desatino no seu ministério. Porque você é pastor, mas você é irmão. Você é pastor, mas você é servo de Cristo. Você é pastor, mas você é discípulo. Não esqueça isso. Isso é muito importante e fundamental para a gente entender a igreja. Porque se você quiser tratar a igreja como business, você vai ter muitos problemas, mesmo que a igreja tenha áreas de administração. Mas o modelo para a gente tratar a igreja é o modelo bíblico de Deus, de Jesus, família. Se você entender que a igreja é uma família, você vai dar valor às coisas certas. Número 2. Deixa eu falar sobre uma coisa que nenhum líder, que nenhum pastor quer. Antes eu esqueci de dar um dado na minha introdução. A Elisete passou raspando, falando disso. Ela chegou a falar, mas eu quero ampliar. Eu ouvi de Miles Monroe, um dos caras mais inteligentes e sábios que cruzaram na minha vida. Ele fala uma coisa sobre liderança. Todo ser humano nasceu para liderar alguma área da vida. Porque a ideia de liderança no meio evangélico é porque é pastor, porque dirige um departamento, ou porque é um grande empresário. A dona de casa, ela é uma líder. Então, todo mundo que está aqui, todo mundo que está aqui, que está me vendo pela transmissão, você foi chamado para liderar uma área da vida. Claro que existem vários níveis de liderança. Então, eu estou falando com todo mundo. Deixa eu deixar isso aqui bem claro. Mas vou falar de uma coisa que nenhum líder gosta. Fracasso. Fracasso. Vamos analisar Paulo em Atos 13 e 14. Vamos analisar Paulo. No capítulo 13, versículo 3 e 4, diz que com oração, jejum, imposição de mãos pela igreja e enviado pelo Espírito Santo. Tu quer mais? Tu quer melhor do que isso? Jejum, oração, revelação, imposição de mão. E não foi enviado pelos pastores, nem pelo povo. Enviados pelo Espírito Santo. Está lá em Atos, capítulo 13, versículo 3 e 4. Foi enviado pelo Espírito Santo, não é? Correto? Amém? Eu estou aonde, hein? Ei, acorda, ei! Está onde? Foi enviado por quem? Pelo Espírito Santo. Imposição de mãos. Capítulo 13, em Antioquia da Pisídia. É jogado para fora da cidade. Capítulo 14, em Icônio. Corre e cai fora, porque ia ser morto. Capítulo 14, em Listra. É apedrejado, dado como morto e arrastado para fora da cidade. Com todo respeito, eu pergunto aos senhores. Um cara que é jogado para fora de uma cidade, um cara que corre para não ser morto e que é apedrejado e arrastado para fora,
Na linguagem popular, isso chama-se fracasso ministerial. Fracasso ministerial. O cara sai corrido, imagina hoje. Frouxo. Frouxo. Tu é tão ruim que ninguém te suportou, botou para fora da cidade, correu frouxo. Aí, ó, o diabo aí, ó. Tem algum problema na tua vida espiritual. Tu tá com algum problema. Numa é botado para fora. Na outra corre para não morrer. E na outra não morreu porque tu deu uma de malandro. Se fingiu de morto. Como é que você faz? Se você me disser que isso é vitória, você é vitória porque você conhece toda a narrativa da Bíblia. Se transporta para hoje se acontecer isso com a vida de qualquer ministro. Você é mandado para um lugar e não dá certo. Você vai para outro lugar e sai fora. Você é mandado para outro e te arrebenta a tua cara. Isso é fracasso ministerial, na nossa visão humana. Então, se chegou aqui um fracasso espiritual para você, então toma aqui a receita. Tente de novo com mais coragem. Tente de novo com mais energia. Tente de novo com mais inteligência. Tente de novo com mais sabedoria. E tente de novo com mais direção do Espírito Santo. Você quer ver Paulo nessas cidades? Ele passou 4 vezes. Na primeira viagem, ida e volta. Na segunda viagem, ida. Na terceira viagem, ida. Deixou discípulos e deixou igreja. Imagina! Se ele, por causa de um pseudo fracasso à luz dos homens, deixasse para lá. Esse é o problema. Não foi Deus que te revelou? Não foi Deus que te dirigiu para esse lugar, querido? Quem manda você vir aqui hoje? Não foi Deus? E por que não está acontecendo conforme você quer? Não é mais Deus? Que Deus é esse que muda de opinião toda hora? Que Deus é esse que fala uma coisa com você e depois fala outra? Não foi Deus? Então continue a fazer aquilo que Deus te mandou na visão e na revelação que Ele te deu. Aprenda uma coisa. Nenhum grande homem e nenhuma grande invenção, nenhum desses, conseguiu ser o que foram. E conseguiu ser inventado, o que foi inventado, se não passasse por vários fracassos. Não tem um grande homem na história que não tenha fracassado várias vezes. Não existe isso, meu filho. Você olha para o cara no momento da vitória, do sucesso, mas vai olhar a historinha dele. Vai lá, vai olhar a historinha dele. Agora presta atenção nisso que eu vou te falar. O teste máximo do poder da recuperação está em como você responde ao fracasso e sai dessa situação. O teste máximo do poder da recuperação é como nós respondemos ao fracasso e saímos dessa situação. Então eu volto para Paulo. Em Antioquia da Pisídia, fugido, jogado para fora. Em Icônio, foge. Em Listra, não deu para correr. É apedrejado e arrastado para fora da cidade. Agora, Atos 14, 22. Quando os discípulos rodeiam Paulo. Jesus. Irmãos, vocês estão vendo o que fizeram comigo? Quer pregar o evangelho? É isso aí. Parece que eu estou vendo o retrato. Cabeça arrebentada, sangue correndo, cara com pedrada, todo lanhado. Ai, tadinho. Aí tem um lá que era comerciante, assim, deixa eu voltar para o meu comércio, que essa roubada eu não quero mais não. É isso que Paulo fez. Olha o poder da recuperação, confirmando o ânimo dos discípulos, porque convém que por muitas tribulações se conquiste o reino de Deus.
Paulo não deu uma de coitadinho. Paulo não deu uma de derrotado. Paulo não deu uma de vítima, vitimizado, coisa horrorosa é ver obreiro vitimizado. O pastor, olha a injustiça que o pastor fez comigo. Frouxo! O pastor me trocou de lugar, me tiraram desse departamento, tá vendo? Aí arruma meia dúzia de incompetente, linguarudo e crítico para formar o clubinho. Hã? O apóstolo Paulo, meu irmão, não pediu para ninguém alisar ego dele. O apóstolo Paulo não pediu para ninguém ter pena e coitadinho, levantou. Paulo era terrível. Quando ele viu que só estava tudo a favor, quando os discípulos rodearam ele, falou, está na hora de eu levantar. E ele levanta, confirma o ânimo e volta a entrar na cidade. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de ficar procurando desculpa para seus fracassos ao invés de respostas. Pare. Pare de ficar procurando desculpas para seu fracasso ao invés de resposta. Em vez de você ficar arrumando bode expiatório, diga, por que isso aconteceu? Por que está acontecendo isso? Por que não está dando certo? Eu acho que vai ser melhor para você. Ao descobrir essas respostas, você pode corrigir suas rotas e prosseguir sua caminhada. Número 3. Somente quem está em posição de autoridade pode dar uma segunda oportunidade. Isso só se faz com compaixão. Somente alguém em posição de autoridade pode oferecer uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Isso se faz com compaixão. É o que Deus fez por nós. A posição de autoridade absoluta, eu vou dar mais uma chance para o homem. Porque a santidade de Deus não tolera pecado, era para todo mundo ser fulminado. Foi o que Jesus fez com Pedro. Vou te dar uma outra chance. E é o que muito pastor precisa fazer com seus auxiliares. Você está numa posição de autoridade? Você é implacável? Com todo respeito, eu não vim aqui falar de ninguém. A minha pequena história de vida cristã, de ser criado em um lar cristão, de uma família de pastores. Quando eu nasci, eu tenho 60 anos, meu pai já era crente há 17. Precisa falar mais alguma coisa? O que eu já vi de líderes implacável com os outros e levianos com a sua família. Para auxiliares, não tem mais segunda oportunidade. Agora, para o filho adúltero, vagabundo, pilantra, safado, papando tudo que a garota na igreja, continua lá. Eu ensino para os pastores do meu ministério. Uma das marcas de um pastor é a compaixão. Sentir como se fosse. Se colocar no lugar do outro. Aqui nessa igreja, nesse ministério, uma coisa que eu não suporto é a gente falar coisa no púlpito que só teoria, não vive. Aqui nesse ministério aqui. Eu sou pastor aqui desde 2010, muito pouquinho tempo. Eu sucedi um gigante, que não deixou uma igreja esculhambada, eu não preguei igreja quebrada, eu não peguei igreja falida, eu não preguei povo dividido, eu preguei uma igreja que já tinha 20 mil membros. Eu preguei uma igreja que tinha grana no caixa sobrando. E eu arrebentei tudo, gastei tudo. Mas peguei. Eu peguei uma igreja apacentada. Eu peguei uma igreja de um cara que sabia fazer líderes. Se vocês estão vendo agora pensando que eu sou o cara, você está enganado, não conhece a história dessa igreja. Mas eu aprendi uma coisa que eu pratico aqui. Quando um pastor da igreja, que eu hoje sou o pastor, porque eu vi cometer injustiças loucas. Eu vou lembrar de uma história que o meu companheiro que está aqui na minha frente vai lembrar, porque a história tem a ver com ele, Jabes. Um colega dele do seminário. Chegou numa cidade, num estado do Brasil, que não tinha nada.
Ele e a família. Sabe? Esses caras rompedores. Chegou no lugar, rompeu. Aí aquela história, começa o culto numa casa, da casa vai para uma outra casa maior, vai para uma lojinha, vai para não sei o quê, bababá. 20 anos depois, tinha uma igreja com mais de 1000 membros, templo pronto, casa pastoral. Aos 40 anos, ele teve um infarto e morreu. Depois de 3 meses da inauguração da igreja. A esposa com 5 filhos, ciscadinha. Não é piada o que eu estou falando para vocês. Quando o cara morreu, a convenção, eu adoro esse nome, chega a me dar arrepio. A convenção do Estado reuniu, chegou para a esposa do pastor e disse, tem 3 meses para sair da casa pastoral. E gostaria de informar que o cachorro é da igreja. O cachorro. Isso não é piada. O cachorro é da igreja. Vocês estão pensando que isso é uma brincadeira. A mulher liga chorando para Jabes. O que é que eu vou fazer com 5 filhos? O que é que eu vou fazer? A vida do meu marido está aqui. A falta de compaixão. Esse cara teve um revelamento. Deixa comigo. Ligou para o presidente da tal convenção e disse assim, ô, colega, você conhece o pastor Silas Malafaia, da televisão? Olha, lá para o Malafaia não é brincadeira não, meu irmão. Bota para arrebentar é mesmo. Então deixa eu te dar um aviso. Se você rebotar aquela família para fora, o Malafaia vai acabar com a raça de vocês em rede nacional. Depois que ele foi por causa da confiança, da amizade, ele falou, usei teu nome, eu falei, glória a Deus. Isso é coisa de Jeová. O caminhão estava lá para pegar a mudança da irmã. Bem, depois desse episódio, a irmã liga para Jabes e diz, o que você falou, pastor? Jesus é muito bom. Resolveram comprar uma casa e me dar salário. Que reino é esse? Aqui na nossa igreja eu tenho uma regra. Quando um pastor que vive tempo integral, salário e tudo, cai em pecado, se ele está dirigindo uma igreja, ele é tirado imediatissimamente da igreja. Ele é tirado, é excluído do hall de membros, não perde 1,, do salário, não perde 1,, da casa que eu pago, do plano de saúde, de escola de filho, vai trabalhar na burocracia da igreja. Para ele sentir o drama de como é bom ter uma posição. Então vai trabalhar levando contas para banco, fazendo pagamentos. Aí eu vou deixando o caboclo lá. Não tiro um salário. Sabe por quê? Porque a família dele não pecou. A mulher dele não pecou. Eu me coloco no lugar do camarada e da família dele. Aí vou tratando. Depois de 2, 3 meses, reconcilio ele como membro. Minha esposa vai lá falar com a esposa dele. Depois de um tempo, eu chamo o cara. 6 meses, 7 meses, 8 meses depois, 9 meses. Eu digo, filho, você tem convicção de que é pastor mesmo? É isso que Deus chamou você? Sim, pastor. Ok. Eu vou te restaurar o ministério. Só tem um dado. Se fizer de novo, 3 meses de salário, olho da rua. Acabou. Porque se você só usar misericórdia, se torna leviano. Só justiça se torna duro e inflexível. Por isso que as bem-aventuranças, bem-aventurados misericordiosos que alcançarão misericórdias, e bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Elas estão juntas. Misericórdia tem que estar entremeada de justiça e justiça de misericórdia. Então, está aqui a misericórdia. Agora, se cair de novo o filho, vai arrumar emprego e acabou o papo. Restauro ele ao ministério, mas não vai dirigir igreja. Vai trabalhar uns bons anos, vai ser segundo pastor, vai ser pastor auxiliar, até que, depois de alguns anos, eu verifique que ele tenha condições de voltar a dirigir uma igreja. Qual é a sua compaixão? Eu estou falando de igreja? Pais que não liberam perdão e não dão chance para filhos por causa de erros.
Porque tua filha engravidou do namorado. Porque seu filho, eu estou falando aqui, eu sou voz de Deus e profeta de Deus. Esse negócio aqui eu não estou brincando. Porque seu filho foi pego no homossexualismo. E você deserda seu filho dizendo, acabou para você. Você tem função de autoridade. Está em você dar uma outra oportunidade. Quem tem o poder da autoridade, tem o poder da segunda chance. Agora, eu só vou te dar um conselho. Cuidado com a autoridade que você tem, que é tão inflexível e dura, que amanhã, quando chegar a sua vez, ou alguém da tua família, você vai ver a lei da semeadura no teu lombo. Escuta o que eu estou falando para você. Número 4. A vida é feita do que você faz e não do que você fala. Suas palavras têm que estar respaldadas pelo seu desempenho. A vida é feita do que você faz e não do que você fala. Suas palavras têm que ser respaldadas pelo seu desempenho. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, ele se coloca na frente, como eu sou de Cristo. Por que Paulo não diz, sede imitadores de Cristo como eu também sou? O cara é tão abusado no seu estilo de prática de vida, que ele diz, pode olhar para a minha vida, que a minha vida imita Cristo. O que Paulo diz em Filipenses 4:9? O que vistes, ouvistes, aprendestes, recebeste de mim, isso também fazei. Ele está falando de prática de vida. Não está falando de ensino abstrato, apenas do que se ouve, mas do seu estilo de vida, do que ele é. E aí Paulo, quando faz defesa do seu ministério, em 2 Coríntios 11:23, vai dizer, querem tirar onda? Ah, é? Queridinho, eu tomei dos judeus 5 quarentenas menos uma. Alguém aqui sofreu isso? Tomei varada, tomei pedrada, perigos de bandido, perigo dos falsos irmãos. Ei, pega leve. E depois Paulo vai dizer em Gálatas 6:17, eu vou usar uma linguagem melhor aqui do carioca, ninguém me apoquente, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu tenho experiência. Aí eu vou tocar numa área que a minha língua está coçando, e se eu acabasse a mensagem aqui, eu já ficava satisfeito. Não vai não. Deixa eu falar para você sobre mentoria espiritual. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Eu sento numa cadeira para ouvir um garoto de 20 anos para me ensinar sobre redes sociais. Eu tenho 60. Eu sento numa cadeira para ouvir um cara de 20, 22, 23, 24 que seja um expert em administração. Não tem problema, eu tenho que aprender. Quem disse que é só a idade que ensina? Eu sento numa cadeira para ouvir um cara me instruir sobre relacionamentos. Agora, um momentinho. Mentoria espiritual, o que eu estou vendo acontecer no Brasil, mentoria espiritual, dirigiu que igreja? Lidera que pastor? Junta conhecimento de A, B, C, D, F, G, H, mentor espiritual. Eu tenho pena desses líderes, porque mostram como são medíocres e tacanhos de terem mentores que não têm experiência. Eu pergunto aos senhores, quem foi o mentor de Josué? Quem foi o mentor de Eliseu? Quem foi o mentor de Isaac? Nós estamos brincando. Uma coisa, vai vir aqui um cara, coach, vai vir aqui. Eu sento para ouvir. Um dos maiores treinadores, claro. Mentor espiritual? Mostra teu café no bule, brother. Você é pastor do quê? Como é que é mentor espiritual que nem tirou a fralda? Ah, mentor ministerial.
Usa o nome, mentor espiritual. Mentor ministerial de quem? É o que o Subirá falou ontem aqui. Que tipo de liderança a igreja evangélica está criando? Pensando que liderar é só técnicas. Pensando que liderar é só técnicas de coach. Pensando que liderar é só técnicas que se aprende na psicologia. Que papo é esse, rapaz? Quem é teu mentor espiritual? Que papo é esse? Que igreja o cara dirigiu? Qual é a experiência ministerial para ser mentor ministerial? Vamos tomar vergonha na cara! Isso é uma vergonha! Isso é uma afronta! Não tem experiência nenhuma! Vai pegar o portfólio do cara. PhD, perequeque, pere sei lá o quê, doutor em quê? Eu não estou menosprezando o conhecimento. Eu não estou menosprezando o conhecimento. Eu não sou criança. Aqui na minha igreja tem coach. Tem. Mentor espiritual, não. E ele que banque o besta de entrar nessa. Mas ele é inteligente, que ele é bem doutrinado e me tem como mentor. Ele não é bobo. Certo? Não tem problema. Pode dar curso aqui para o povo, pode aprimorar o povo. Agora, mentor espiritual, meu irmão, meu mentor espiritual foi meu pai. Eu estava contando para o Jackson, que não conheceu meu pai, quando falava em convenções, e Jabes, Gidalt, que conheceram meu pai, Tuninho e outros que estão aqui. Eu sou fichinha em argumentação perto de Gilberto Malafaia. Meu pai foi o maior tribuno da Convenção das Assembleias de Deus. Está aqui o pastor Marinaldo, que sabe o que é que eu estou falando. Meu velho tinha uma retórica poderosa. Meu pai, eu como garoto, me levava para ver. Meu pai, quando eu tinha 10 anos, sentava com ele. E ele me ensinou a ler o Jornal do Brasil, a parte política nacional e política internacional. Nos últimos 50 anos, eu te digo tudo o que aconteceu na política nacional e o que aconteceu no mundo. Eu te digo como é que Israel venceu as guerras de 67 e de 73. Porque meu pai foi um mentor, me preparou para esse momento. Por isso que quando alguém vem discutir política comigo, venha com café no bule. Não é porque eu sou mais inteligente, não é porque eu sou melhor, é porque meu pai foi mentor e me preparou. Desde 10 anos, meu pai me fez eu ler, porque eu queria ler a parte de esporte. Naquela época não tinha televisão. Então, para ver o time de futebol, meu pai, primeiro, leia aqui a parte de política. Eu vou te fazer pergunta. Ele me dava a parte de política, lê aqui perto de mim, e ficava com a parte de política internacional. E depois, aquilo que você aprende, eu passei a ter gosto, eu não precisava mais me obrigar, porque eu queria ler. Eu te falo de Arena. O que era Arena? MDB, regime militar, o que aconteceu? Deputados caçados. Eu te conto essa história. Por quê? Porque eu tive mentor. De vez em quando eu estou na igreja, e até meus pastores brincam. A tela desceu, hein, pastor? O que a tela desceu? O senhor falou igualzinho o pastor Santos. Por quê? Porque foi meu mentor. E de vez em quando eu estou diante de uma crise, a tela do velho desce na minha frente. Eu, como sou um cara sanguíneo, eu sou um cara de resposta e de pau. Aí, de vez em quando, o pau está quebrando, porque uma igreja grande tem problemas. Aí eu vou tomar uma decisão, aí desce a tela, eu vendo meu sogro falar, meu filho, na hora que o pau está quebrando, não tome posição, deixa para o dia seguinte que os ânimos acalmam e se resolve assim mesmo. Aí eu... Zé Santo desceu aqui. Mentor. Aí o cara vem, cheio de técnicas, sabe inglês. Pega John Maxwell, John Hamilton, João Jurijum de Alegão, e sei lá quem mais, e um monte de técnico. Não é nada do cara. É meu mentor espiritual. Que é isso, meu irmão? Quem é teu mentor espiritual? Qual a experiência que tem? Qual o gabarito ministerial? O que é que ele traz no seu bojo? E qual é a sua história?
Pare de ficar seguindo o menino. Número 5. Preste atenção, por favor. O maior teste que temos que enfrentar não é uma doença grave ou um grande problema. O maior teste que temos que enfrentar é o teste do dinheiro. Líderes, o maior teste não é uma enfermidade grave ou um problema grave, sério. É o teste do dinheiro. Você já parou para... Rapaz, é Jesus que está falando. Ninguém pode servir a dois. Colocou no mesmo nível. Ou há de servir a um e não vai servir o outro. Há de agradar um e não agradar outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus coloca o dinheiro como um senhor igual a Deus. Por favor, não é igual em poder e em grandeza, igual em senhorio. Senhorio indica domínio, autoridade sobre alguém. Jesus colocou o dinheiro no mesmo nível, não fui eu. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Eu pergunto aos senhores aqui, quando Deus te abençoa, vitória financeira, começa a sobrar, você continua fiel? Você continua orando? Você continua dependendo dele? Você continua amando os seus irmãos? Como é que é? Quando a grana está sobrando. Entrou aqui, mas não entrou ali. E eu estou de olho nas duas telas, meu brother. Entrou aqui, agora que entrou ali. Não dá bola nas costas do irmão aqui, não. Escuta o que eu vou dizer para você. Judas deixou Jesus para servir ao dinheiro. Zaqueu deixou o dinheiro para servir a Jesus. Com quem você se parece? Judas deixou Jesus para servir ao dinheiro. Zaqueu deixou o dinheiro para servir a Jesus. Com quem você se parece? Por favor, não se manifesta não. Ao invés dos homens se servirem do dinheiro para servirem a Deus, querem se servir de Deus para servir ao dinheiro. Eu repito e te explico. Ao invés dos homens se servirem do dinheiro para servir a Deus, querem se servir de Deus para servir o dinheiro. Isso é, querem Deus para Deus abrir porta, para Deus abençoar, para tornar um empresário, um ministério de sucesso. Só usam a Deus para se servir do dinheiro. Não usa o dinheiro para servir a Deus. Eu sei que é meio duro o que eu estou falando, mas é a verdade. Eu gostaria de informar para vocês que Deus e o dinheiro não cabem no mesmo lugar. Ou Deus ocupa o teu coração, ou o dinheiro vai ocupar. Ou você vai servir a Deus, ou vai servir ao dinheiro. Escute o que eu vou te falar. Os israelitas preferiram a provisão de Deus do que o seu relacionamento com Ele. Sabe qual foi o resultado? Salmo 106, versículo 15, diz assim: Deus satisfez o desejo deles. Quer carne, né? Quer picanha, né? Vou mandar. Só que lá está escrito, fez a alma deles definharem. Quando você quer a provisão de Deus em primeiro lugar, e não Deus, você vai definhar. Eu estou usando a Bíblia.
Está no Salmo 106, versículo 15. É o que vocês querem? Deus atendeu o desejo deles. É isso que vocês querem? Vocês não me querem, querem a minha provisão. Vou saciar vocês, vai sair carne pelo nariz, agora segura depois. Porque vocês só querem a provisão, não me querem. Meu amado irmão, aqui está a prioridade. Mateus 6,33, e todo mundo conhece. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ah, se o povo de Deus entendesse o que é isso. Ah, se o povo de Deus entendesse o que significa Deus em primeiro lugar. Não, o povo quer as outras coisas em primeiro lugar e depois Deus fica com o resto. Aí as coisas não acontecem porque nós quebramos princípios. E quando você quebra princípio, fica sujeito ao couro. O pau quebrar no teu lombo, porque Deus trabalha com princípios. Seja Deus ou o diabo, trabalham com legalidade e princípios. Ambos. Deus e o diabo trabalham com legalidade e princípio. Então, você não prioriza a Deus depois que é sucesso. Aqui nessa igreja, ela está aí. Tem uma irmã aqui, membro da nossa igreja. Não tem um batismo aqui que não tenha 3, 4, 5, 6, 7, 8. É uma senhora. Vem gente aqui na frente, ela cola. Trabalha com a pessoa, fica na porta esperando. De vez em quando ela entra aqui com 6, 7, 8. Vem aqui falar comigo, esse aqui é o nosso pastor. Não tem um batismo que não tenha 3, 4, 5, 6, 7, 8, que ela trabalha. É uma senhora. Prioriza, amo a Deus. Sabe o que Jeová fez com ela? Ela trabalhava para uma pessoa rica. A pessoa morreu e deixou 10 milhões de reais para ela. Eu estou percebendo uma certa inveja aqui nesse ambiente. Se o povo de Deus entender o que significa priorizar Deus, que essa é a legalidade, esse é o princípio, ele vai trabalhar nas outras áreas. Número 6, a importância dos fundamentos para cumprirmos os nossos propósitos, ou o nosso propósito, singular. A importância dos fundamentos para cumprirmos o nosso propósito. Propósito é o objetivo, é a razão da sua existência. Ok? O propósito é a base para você se desenvolver com segurança. Desculpa, o fundamento é a base para você se desenvolver com segurança. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Você pode chegar a algum lugar sem fundamentos, mas você não chegará ao lugar máximo do seu propósito sem eles. Vou repetir. Você pode chegar a algum lugar sem fundamentos, mas jamais chegará ao lugar máximo do seu propósito sem eles. Quando nós incorporamos os propósitos, quando nós incorporamos os fundamentos da nossa vida, nossas deficiências e limitações são supridas. Porque fundamentos não mudam. Fundamentos nunca mudam. Alguns. O que são os fundamentos do Evangelho? Alguns. A palavra de Deus, a fé, a oração, o amor, a pregação do Evangelho, a santificação, são os fundamentos do Evangelho. Isso aqui são os fundamentos, tem mais alguns, esses são os fundamentos do Evangelho. Os fundamentos levam ao crescimento. Romanos 1,17 diz, de fé em fé. É um fundamento. 2 Coríntios 3,18 diz, todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Agora escute, por favor, cuidadosamente. Talentos
não substituem fundamentos. Vou citar Michael Jordan e Cristiano Ronaldo. Michael Jordan é considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos, o mais talentoso. Mas o que muita gente não sabe é que Michael Jordan era profundo conhecedor e praticante dos fundamentos do basquete. Agora eu vou para Cristiano Ronaldo. Quando o novo técnico do Real Madrid chegou e que o treino estava marcado para 10 horas da manhã, quando ele chega 8 horas no Real Madrid e vê Cristiano Ronaldo treinando, ele pergunta: quanto tempo ele está aí? Ele está aqui todo dia, desde 7 da manhã. Fundamentos. Por que muito jogador de futebol encerrou a carreira e podia ter mais anos de futebol? Por quê? Porque o futebol tem fundamentos. Se você quebrar um fundamento, a sua carreira pode ser antecipada. Ou você não pode chegar no grau máximo do seu propósito, porque você está destruindo fundamentos. Jogadores, sem citar nomes, do Brasil que vocês conhecem, caiu na bebedeira, noitada da safadeza, craques de futebol, a carreira, ó. A mesma coisa vale para o reino. Querido, aprenda uma coisa. Quando nós negligenciamos os fundamentos, tudo vai por água abaixo. Tem gente no meio evangélico fazendo de movimentos fundamento. Movimento. Ai, está pegando fogo. Movimento. Não é fundamento. É movimento. Gente fazendo de métodos o fundamento. Qual é o método? G12, G20, G15, M não sei o que, M12, M sei lá o que. Congregação, é o método de Paul Young ou David Yong-Shu. Qual é o método? Não é fundamento. Aí eu fico vendo igrejas. Eu me lembro das fases. Eu não sou tão antigo, mas também não sou tão novinho. Unção do dente de ouro. Vai ter culto do dente de ouro. Aleluia! Bate a foto. O culto do dente de ouro. Agora vamos ter o culto pelo cair do poder de Deus. O culto para cair do poder de Deus. Pode cair, não tem nada contra. O Espírito Santo derruba mesmo. Mas não é fundamento. Não é fundamento. É o culto da revelação. Não é fundamento. Aí depois lá na frente. A Bíblia diz em Lucas 2,52, Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Fundamento. Graça e conhecimento. Fundamento. Para crescer. Aí você vê ministérios, e deixa eu te dizer uma coisa, pastor, que eu estou com a língua coçando também, e vou pegar um pouquinho d'água para ela esfriar. Preste atenção, querido. Se você levar a sua igreja para movimentos, amanhã alguém tem um movimento melhor do que o seu. Leva teu povo. Se você leva a igreja só para movimento, amanhã aparece alguém que tem um movimento melhor do que o seu. Beijo é abraço para as ovelhas. Agora, se você baseia a sua igreja em fundamentos, meu filho, para um cara levar, vai ter que rebolar com muita força. Porque um povo que está fundamentado na palavra, na santificação, na fé, no amor, na oração, não é levado por qualquer coisa. Existe o jeito certo e o jeito errado de fazer as coisas. Os fundamentos vão dizer o jeito certo. Tem muita gente fazendo muito bem do jeito errado. Mas está fazendo no capricho.
Porque o fundamento está dizendo, não é desse jeito não. Não é assim não. Deixa eu falar sobre liderança e vou terminar. Tá, vai ficar eu e você aqui. Estou mexendo com a Tati. É que ela ama a palavra de Deus. Esse tipo de crente não está nem aí com horário, porque tem crente... Não tem nada com a mensagem. Mas existe uma neurose, a obsessiva compulsiva. Estevão também é psicólogo, sabe o que eu estou falando. São atos repetitivos sem base racional. Chamada neurose obsessiva compulsiva. Começa a dar 9 horas, o cara é tomado por uma neurose. E se o culto for um pouquinho mais... dá tique-tique nervoso. Se alguém disser para o crente que está devendo a ele, eu vou dar o nome de um lugar bem paz, muita calma hoje aqui no estado, chamado Japeri. Muito tranquilo. Um lugar muito tranquilo. Se alguém disser assim, está te devendo 2.000 contos, falou, queridão, 2h30 da manhã eu vou te pagar. 2 horas o crente chega. Numa boa. Não está nem aí. Falou em prestar um culto a Deus. Gente, eu fico chocado. Culto é racional. Você bota uma igreja em pé, 8h50 da noite, gente começa a sair. Então não é horário, é mania. É falta de disciplina. É falta de entender o que é prestar culto a Deus. Porque se não presta para prestar um culto de 2 horas, vai me dizer que está cultuando a Deus quando sai dessa porta para fora? Deixa eu falar sobre liderança. Alguma coisinha aqui para me terminar, baseado no que Paulo fala em Filipenses 3, 13 e 14. Número 1, Paulo diz assim, uma coisa eu faço. Não é o Espírito Santo. Não é Deus. Eu faço. Eu realizo. Eu produzo. Eu construo. O que é que você está fazendo, líder? Eu faço. Não transfere para Deus o pepino, não. Nem o abacaxi. Quem faz sou eu. Está na abertura do texto. Uma coisa eu faço. Sou eu que realizo. Sou eu que produzo. Sou eu. Eu é que faço. É o apóstolo Paulo que diz em 1 Tessalonicenses 2,9. Bem vos lembrais do meu trabalho em fadiga. Trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém e ainda vos anunciei o evangelho. Trabalho. É Jesus que fala em João 5,17. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Que tipo de obreiro é você? Só acorda 11 horas da manhã. Vai sobrar para os dois lados. É evangelista? Eu fui 28 anos. 10 mensagens. 10. Prega 3 anos. E aí, como tem 10 mensagens e não prega no mesmo lugar, não precisa orar. Não precisa jejuar. Não precisa ler mais a Bíblia. Aí vira o profissional da mensagem. No item 3, o fogo cai. No 5, uma rajada de língua estranha. No 7º, aí, o pau vai cantar mesmo. O coro vai descer tudo. Ou a igreja sobe ou o céu desce. Vai virar tudo. Vira profissional. Não ora mais. Só acorda à tarde. Não quer servir a ninguém. Entra pela porta do canto e sai, não fala com irmão nenhum, vira besta. Só porque prega e tem multidão? É mesmo, filho. É mesmo. E se virar pastor, e se for igreja grande, vira estrela. Não fala com ninguém. Você quer vir aqui na igreja, que eu sou pastor? A metade aqui é membro da minha igreja. A metade dessa plateia aqui é membro da igreja que eu sou pastor. Não tem um culto que eu não fique aqui. Pelo menos meia hora. Falo com um, dou beijo à criança, abraço o outro, e não sou candidato a nada. Virou pastor? Qual o teu trabalho? O que você está realizando? O que você está construindo? Meu filho, eu fico vendo assim, eu digo, Jesus, me ajuda.
Eu fico olhando assim, eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Escuta o que eu vou te falar. Olha o texto que diz. Uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Significa violento esforço para frente. A ideia de um corredor. Essa é a ideia de Paulo. Líder, violento esforço para frente. E o que é um violento esforço para frente? Andar acima da média. O que é um violento esforço para frente? Ser determinado. O que é um violento esforço para frente? Não ter medo de avançar. O que é um violento esforço para frente? É conquistar hoje. Escute, senhores. Ninguém conquista uma maratona de 42 quilômetros se não conquistar o primeiro centímetro da corrida. O problema é que tem gente que pensa que vai conquistar 10 quilômetros com uma passada. Para você ganhar uma maratona de 42 quilômetros, você vai ter que conquistar cada centímetro. Ai, meu Deus, é tão pouco. Conquiste cada centímetro da tua corrida até chegar à conclusão do teu propósito. Aqui é que está o segredo. E é o quê? Com violento esforço para frente. Usar o máximo de energia. É o que Paulo está dizendo. Líder é aquele que possui a habilidade para ver o futuro. Prossigo para o alvo. Eu estou vendo lá o alvo. Você sabe que a mente humana trabalha com dois processos. Memória tem a ver com o passado e imaginação tem a ver com o futuro. A capacidade de criar imagens. Aqui eu posso me ver em qualquer lugar do futuro. Você acaba de entrar na faculdade de medicina e aqui você se vê operando no hospital. Você acabou de entrar no curso de Direito e aqui você se vê como juiz. Você acaba de chegar no lugar para dirigir você e tua família. Porque não tem mais nenhum membro. E aqui você vê uma igreja de 2.000 membros. Líder é a habilidade, a capacidade de ver o futuro. Agora olha que coisa interessante. Existe um futuro que está perto e existe um futuro distante. 1 Reis capítulo 18, versículo 44, o profeta, o que é que você vê? Eu vejo uma nuvem da mão do tamanho, eu vejo uma nuvem do tamanho, né? Da palma da mão de um homem. Corre, que vem chuva. É o futuro perto. Líder vê coisas que vão acontecer em pouco tempo. Mas líder é aquele que vê coisas distantes. Abraão. Você lembra da briga dos pastores de Ló com Abraão? Capítulo 13. Versículo 9, Abraão chega e diz, escolhe. Se eu para a direita, eu vou para a esquerda, for para o norte, eu vou para o sul, pode escolher. Diz a Bíblia, no versículo 10, que Ló levanta os olhos. Abraão não, quem levanta é Ló. Porque o futuro não era perto. Abraão estava vendo aqui, ó, com a imaginação. Aí, Ló vai até onde a vista alcança, porque líder não vê com os olhos, vê com a mente. E aí ele vê as campinas, é o máximo que ele pode ver. Agora preste atenção, vamos chegar no versículo 14 de Gênesis 13. Diz o texto que Ló sai da vida de Abraão, aí Deus diz para Abraão, levanta os teus olhos. Deixa eu dizer uma coisa que não tem nada a ver com a mensagem. Sabia que tem gente que tem que sair da nossa vida para Deus nos dar uma visão? Qual é a mala que tu está carregando que Deus não disse para você carregar? Qual é? Deus só vai falar com Abraão depois que Ló sai. Depois que Ló se apartou, aí Deus, é sensacional, levanta os teus olhos. Olha para o norte, olha para o sul, para o oriente e para o ocidente. Deus não vai mostrar um lugar, porque Deus não é Deus de coisinha, de pedacinho. Deus é Deus de coisas completas e totais. Olha aí, rapaz! Outra, não vai dar para ver tudo, então pega os teus pés e anda para o norte, anda para o sul e anda para leste e para oeste, para você ter a noção do que eu vou dar para você e do que eu vou usar você.
Líder sustenta o que acredita. Nada o tira do caminho. Nada o faz dizer: violento esforço, prossigo para o alvo. Ninguém vai me tirar da corrida. Ninguém vai me tirar do meu propósito. Que líder é esse? Pastor, toma aqui. Não é bem isso que eu queria. Você é tão enganado, rapaz. Tu nunca foi chamado, tu não sabe de nada. O mal hoje é ver alguém que está em sucesso e não olhar a história. Esse aqui é o grande mal, gente. É olhar momento e não vida. As pessoas pensam que é mágica chegar em algum lugar de destaque. Você viu aqui a minha esposa falando? Você ouviu aqui ela falando que teve 3 surtos? Sabe por que ela teve surto? Eu te digo aqui, ela não disse que ela me ama muito. Mas sabe por que ela teve surto? Pela pressão do meu ministério. Essa que é a verdade. Uma vida louca, eu vivendo numa pressão desgraçada. Para mim, a minha mulher vai aguentar. Elisete tem estrutura. Elisete. E o pau cantando e eu vivendo uma pressão louca. Um gatilho. Pum! Teve um surto. Tem gente enganada. Líder obedece uma direção. Líder não vive de informação, vive de revelação. O que é que Deus te revelou? Eu era um evangelista, na linguagem popular, bem sucedido. Programa de televisão em rede nacional, programa de televisão em rede mundial, dublado em inglês. Mais de 120 nações recebiam o meu programa. Uma vez Jackson falou: aqui da Inglaterra, cara, tu tá aqui na TV. Sucesso. Quando meu sogro morreu, a bola da vez era eu. Passei o pastor. Fui falar com Deus. Senhor, tu me talhou 30 anos. Será que tu quer que eu seja pastor de uma igreja local? Acho que tu me talhou esses anos, não é para ser pastor de uma igreja local, é para ter um ministério nacional. Eu acho que não tem cabimento eu ser pastor de uma igreja local, apenas uma igreja local, como era a nossa igreja. É porque tu tem, então eu quero sinais. E aí eu pedi sinais a Deus, para que eu pudesse entrar nesse negócio, porque isso aqui é a igreja de Jesus, e não é uma coisa que eu acho que eu tenho que ser. Eu tinha aqui uns 3 ou 4 que podiam ser pastor. Não vou dizer que todos, nós éramos 90 pastores, mas uns 3 ou 4 podiam ser pastor aqui. E aí Deus me deu os sinais que eu pedi a Ele. Então eu passei a ser o pastor. Meu irmão, pode falar o que quiser. Pode vir do jeito que quiser. O pau pode cantar, levanta a capeta, levanta PT, levanta sei lá o quê. Pode vir do jeito que quiser. Essa aqui é de um cara que eu conheci e, quando eu falo de líder obedece uma direção, é um detalhe. Você já viu alguém em alguma corrida qualquer, maratona, 10 mil metros, 5 mil metros, 1.500 metros, as corridas. Você já viu alguém correr assim? Vê se você já viu alguém correr assim. Se você vê um cara em qualquer corrida, coisa assim, é maluco. Líder tem uma direção, não vive em zigue-zague. Ai, Deus falou aqui. Não, não é mais aqui não. Não é aí não. Não, também não. Escute aqui. Líder observa atentamente a instrução de Deus e a vitória está em cumprir integralmente. Líder
observa atentamente a instrução divina. A vitória está em obedecê-la integralmente. Olha Paulo, Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a obediência. Sou poliglota, tenho um nível intelectual, mas agora eu vou abandonar tudo para obedecer integralmente o que Deus quer. Agora vamos para o tal do Saul. Tem coisas na história que a gente lê e depois não observa. No capítulo 3, através do profeta Samuel, Deus disse assim, através do profeta para o rei, destrua os amalequitas, não vai sobrar nada. Acabe com tudo. 1 Samuel capítulo 15, versículo 13. Aí vem no versículo 13 ao 15. Volta a Samuel. Volta a Saul. Cumprimos a palavra do Senhor. O profeta diz assim, eu estou ouvindo um balido de ovelhas e um mugido de vacas. Nós resolvemos separar o melhor para oferecer ao Senhor. Mas que intenção bacana. Lembra do que eu falei dos fundamentos? Lembra do que eu falei dos princípios? Como é que é? O que é que você está falando para mim? Olha, e também está aqui o cara, o rei. Entendeu? Para a gente, uma coisa assim, praça pública, bacana, degolar esse desgraçado. Mas nós trouxemos o melhor das ovelhas e o melhor do gado para oferecer para Deus. Samuel diz assim, tem o Senhor mais prazer em sacrifício do que em que se obedeça a sua palavra? É melhor obedecer do que sacrificar. E o atentar para a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Pelo amor de Jesus. É por isso que Deus te rejeitou. Deus não está pedindo para você fazer uma coisa boa. Deus está pedindo para você obedecer o que Ele mandou você fazer. Aprenda uma coisa, meu irmão, que nem Jesus escapou da obediência. Papai do céu nem abriu mão para Jesus. Como é que é, pastor? Vamos para a Bíblia, meu irmão. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, aqui está, foi obediente até morte e morte de cruz. Agora olha o resultado. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se prostrem todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aprenda. Tudo que não for exclusivamente Deus, tem que obedecer. Quando Jesus toma a forma de homem, Ele não é exclusivamente Deus. Nem para Jesus, Deus abriu mão do princípio. Porque Ele não estava na forma plena de Deus. Qualquer ser que não esteja na forma plena de Deus, tem que obedecer. Escute, eu já estou terminando o que eu vou te falar. No relacionamento horizontal, isso é entre os homens, a marca do cristianismo é o amor. João 13,35, que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No relacionamento vertical, homem e Deus, a marca do cristianismo é a obediência. João 15,14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Agora escute essa aqui. A maior prova do amor de Deus para conosco
é a doação do seu Filho Jesus Cristo. Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido, sendo nós ainda pecadores. Agora preste atenção. A maior prova do nosso amor para com Deus é a obediência. João 14,15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A maior prova de amor nossa para com Deus é a obediência. Eu concluo dizendo, a primeira e a última coisa que Deus requer de nós é simples, imutável e total: obediência. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você. Obedeça a visão que Deus te deu. Obedeça a direção que Deus te deu. Não importe a opinião dos outros. Não importe se você está agradando a maioria. Eu citei o cara e não citei o que ele fala. É interessante isso aqui. Do Agnelli. Líder não faz o que é conveniente pensando em agradar a outros. Faz o que é certo. Foi o presidente da Vale do Rio Doce que morreu num desastre aéreo. Está corretíssimo. Líder não faz o que é conveniente. O que o povo está achando, hein? O que a Ibope, filho, Datafolha? O que o departamento está achando? Patavina nenhuma. Não é o que está achando. Primeiro, se você está numa liderança debaixo da outra, é o que o teu líder maior está achando. Não é o que aqueles que estão liderando por você estão achando. Porque você está em obediência, conectado com uma liderança maior. Porque se você lidera uma área da igreja, é porque um líder maior delegou poder a você. E eu tenho pena de pastor que é manipulado por famílias e por grupo para ceder espaço. Vem para cá que eu te ensino como é que é a brincadeira. Ok? Líder, você não é mercê de grupos de igreja. E se você trabalha numa liderança de um departamento, seja fiel à visão daquele que delegou poder para você, porque você não foi chamado para ser o pastor. Então fique no lugar que Deus te colocou. Você pode ser PhD, perequepê, sei lá o quê. Você pode ser milionário, você pode ser doutor, mas aqui dentro não passa de ovelha, e aqui dentro tem uma autoridade que tem defeitos, que tem limitações, mas que Deus aqui coloca. Aprenda isso, obedeça e te prepare. As janelas dos céus vão se rasgar. Deus vai levar você a patamares inimagináveis. Deus vai usar você de maneira poderosa. A glória será dele e o reino de Deus será abençoado. A igreja de pé. Eu falei ontem e vou repetir. Eu não encerro o trabalho com gente se movimentando. Ninguém é obrigado a estar aqui. Você veio porque você quis. Obedeça o protocolo do lugar. Se você não aprende princípios básicos, fundamentais, olha o fundamento aí. Não acabou o culto? Por que tu está saindo? Eu vou dizer uma palavra forte que eu ouvi quando era garoto de uma ex-mãe de santo. 28 anos foi mãe de santo, esposa de um general de exército. Jesus fez uma obra linda. Lá no templo antigo do Honório Bicalho, eu vi ela contando e dizendo assim: irmãos, não fiquem chocados, é para vocês entenderem. Tem crente aqui. Eu estou falando que a irmã Otília Pontes, estou dando o nome dela, já falecida, foi mãe de santo 28 anos. Ela disse: tem crente aqui que nem para macumbeiro presta.
Ela falou, chocou e deixou ver a reação do povo. Depois ela explicou. Quando eu era mãe de santo, os filhos de santo, eu tinha um horário. Sexta-feira, 22 horas. E acabava às 6 horas da manhã. De vez em quando, um filho de santo chegava 1 hora da manhã. De vez em quando, chegava 2 horas. Eu dizia para ele, vovó vai te dar um apertãozinho para você aprender a servir os santos. Sabe o que era apertãozinho? O cara sofreu um acidente, quebrava uma perna, um apertãozinho. Mas nós estamos na graça. É graça, é graça, vamos bagunçar o coreto. Estou adaptando a letra. E a gente pensa que a graça é leviana, porque é a graça. Calma, eu vou terminar a reunião. Fica quietinho aí. Todo mundo está com vontade de fazer xixi. A não ser algum irmão que tem a doença e que tem que ir mesmo, corre. Mas a maioria que começa a se locomover não é por isso, é mania. Eu estou te ensinando, você não está numa escola? Isso aqui não é uma escola? É pedagógico, eu estou te ensinando. O culto é racional. Domínio do meu intelecto, da minha vontade. Eu vou te abençoar, cara. E você vai sair, todo mundo quer ir embora. Ok? Coisa linda. Amanhã, 5h30, 5h40, a gente começa permitindo Deus. Ok? Não pode chegar na hora? Chega atrasado. Porque você trabalha, amanhã é dia de trabalho. A gente entende, não tem problema. Tá certo? Mas venha. Vai chegar no meio da palestra, ou no início, não tem problema. A mesma coisa de hoje, vai ter um intervalo, depois vai ter a segunda palestra, e como eu disse para vocês, termina entre 9h30 e 10 horas. São 9h39 mais 2 minutos, eu vou te 1 minuto e você vai na paz. Amém? Amém. Deus falou.